Mas antes vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus. Mais uma vez estamos aqui para meditar em Tua palavra. Permita que em Tua graça possamos ouvir a Tua voz, que em Tua santa e maravilhosa graça possamos conhecer a Ti, ó Pai, porque a vida eterna consiste em conhecer a Ti, ó nosso Deus e ó Pai, e a Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal, aquele que foi enviado por nossa causa, Senhor. Por favor, purifica-nos, santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. No nome e nos méritos de Jesus Cristo, suplicamos, Senhor. Amém, Pai. Antes de mais, gostaríamos de convidar para você ali, talvez se é pela primeira vez, visite nosso canal no YouTube, O Cantinho da Verdade Presente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poderes receber notificações quando mais vídeos forem publicados por meio deste canal ou apresentados de forma de live, né, em direto. E siga nossa página no Facebook, divulgue também estes vídeos, porque a missão é não simplesmente ouvir, mas também levamos a outros a mesma mensagem do alto. Conforme aqui já fizemos menção, estamos aqui a falar sobre conhecendo o Deus verdadeiro. Jesus Cristo, tendo como o texto base, João 17, versos 3, ele disse que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado, né? E a Jesus Cristo. Confira ali na tua Bíblia, creio que poderás compreender e observar as mesmas palavras. Estamos aqui a procurar conhecer a Deus por meio das Escrituras Sagradas e estamos a viajar no capítulo 17 de Atos. Aqui podemos perceber os atributos do Deus verdadeiro. Não vamos perder tempo naquilo que já falamos, por isso convidamos a ti, por favor, caso haja dúvida, caso seja algo um pouco complexo, visite os primeiros vídeos para melhor compreender a sequência. No verso 24 diz o seguinte, pois é o mesmo verso onde estamos ali a navegar. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que Ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Por meio desse verso, encontramos três atributos divinos. Encontramos o Deus que é Criador, né? Ele é Criador, o Deus que fez o mundo e todas as coisas. E a palavra nos diz que, pela palavra, Deus trouxe à existência o mundo e tudo que existe, quer sejam as coisas visíveis ou as invisíveis. E diz que, visto que Ele é o Senhor do céu e da terra, este foi o tema de meditação que já tivemos também, ali compreendemos que o nosso Deus é o Senhor, não simplesmente do céu e da terra, mas também de tua vida e da minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo quanto temos, de tudo quanto somos. E aqui a última parte diz que não habita em templos feitos por mãos. Por meio desse verso podemos compreender a transcendência de Deus, né? Porque até mesmo o espaço não contém Deus. Deus é alguém que transcende. E também não só, né? Também a sua imanência. Por mais que Deus transcende, é alguém transcendental, mas ainda assim Ele Ele habita, Ele visita o seu povo.
Ele condescende em estar, né, conforme a palavra diz, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em nome de Cristo, ali Jesus Cristo estaria. Isto é, na pessoa do Deus Espírito Santo, porque Ele é o representante de Cristo Jesus aqui na Terra. Então, por mais que Deus é alguém que transcende, mas Ele é alguém também imanente, alguém que habita com os seres, que está próximo do ser humano, de suas criaturas. Para melhor compreender esta questão, vamos viajar um pouco em Salmos. Salmos, capítulo 51, vemos ali a oração de Davi. A oração de Davi. No verso 17 de 51 de Salmos, diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Podemos compreender que, apesar de Deus ser alguém transcendental, mas ainda assim ele condescende em ouvir a súplica de errantes criaturas. Ele ouve a tua súplica, se pela fé, se chegares a Deus, porque o primeiro requisito é, primeiramente, crer. Aquele que se chega a Deus pela fé, Deus o ouve. Por isso nós temos a certeza que Deus nos ouve e Deus está a acompanhar neste momento, porque Ele mesmo todos os dias até a consumação dos séculos, conforme está em sua palavra. Ainda podemos avançar neste quesito, neste ponto em que estamos aqui a meditar sobre um Deus onipresente, aquele que vê, aquele que sabe tudo. Porque se verificarmos no livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 27, aqui diz o seguinte: porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e a tua fúria contra mim. Aqui é Deus, por meio do seu servo, né, profeta Isaías, falar a Senaqueribe, que estava a querer se exaltar contra Deus. E Deus diz que eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e a tua fúria contra mim. Então, Deus verdadeiro é alguém que conhece o nosso assentar, o nosso sair, né? Ele conhece a fúria que brota no coração do homem, que brota, mas ainda não paramos de viajar um pouco pelas Escrituras, avançando um pouco mais no livro de Isaías, capítulo 40, versos 22. Versos 22. Aqui diz o seguinte: Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distante dos céus, como uma cortina, e os estende como uma tenda para habitar nela. Aí podemos compreender a transcendência, né? a transcendência de Deus. Mas ainda vamos voltar no livro de Atos, capítulo 7. Atos 7, versos 48, diz o seguinte: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Então, o Deus que temos é alguém transcendental.
E no decorrer da história surgiram teorias, né, erradas, como uma delas do panteísmo, pela má compreensão do atributo da onipresença de Deus. Pensaram, já que Deus é onipresente, não quer dizer que Deus, suponhamos, Deus está aqui nesse telefone, porque Deus é alguém que está em todo lugar. Deus está no telefone. Deus, então, está numa árvore. Isso é uma ideia panteísta. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Podemos compreender essa questão que Deus não habita numa árvore, não, de forma alguma, de forma alguma. E se formos meditar um pouco na palavra, a palavra diz que Deus quer habitar em nós, né, que somos templo do Espírito Santo. Nós que somos propriedades de Deus. Vamos viajar um pouco em Salmos 139. 139 diz o seguinte, versos 1 até 7. Ó Senhor, Tu me tens procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe, tal conforme fizemos menção no livro de 2 Reis 19. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, e ele entende de longe o nosso pensamento. Então Deus nos conhece. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, Tu sabes de tudo. Tu me envolves por detrás e pela frente, e puseste a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que Tu lá estás. Se eu habitar, estamos a continuar no versos 8 e 9, se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz para mim. Sim, as trevas não se escondem de Ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz, ambas, né? As trevas e a luz, ambas, ao mesmo tempo, ao mesmo para Ti. Deixa eu repetir. Sim, verso 12. As trevas não se escondem de Ti. As trevas e a luz são ambas ao mesmo para Ti. Aqui podemos compreender que Deus conhece a nós, Deus nos conhece, e nos versos 7 a 13, ali nos faz compreender de um Deus transcendental. É alguém que conhece, é alguém que é impossível o ser humano fugir de sua presença. Não podemos fugir da presença de Deus. Mesmo se formos ver no verso 13 diz que, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Especialmente no verso 15 diz que minha matéria não foi escondida de ti quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Quer dizer que até a criança lá no ventre, Deus vê o ciclo de formação, porque esse ciclo de formação da criança no ventre não se dá a um processo independente de Deus. É o próprio Deus que forma, é o próprio Deus que cria aquela mesma prole. Creio que passará ali uma breve citação com relação a estes versos que lemos de Salmo 139. Diz o seguinte: jamais estamos sós. Temos um companheiro, quer o escolhamos ou não. Lembrem-se, moças e rapazes,
que onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, Deus ali está. Para cada palavra e ato, vocês têm uma testemunha, o Deus Santo que aborrece o pecado. Nada do que é dito, feito ou pensado pode escapar de seu olhar infinito. Suas palavras podem não ser escutadas por ouvidos humanos, mas são ouvidas pelo governante do universo. Ele lê ou vê a ira no interior da alma quando a vontade é contrariada. Tal conforme pegamos fizemos menção no livro de Segunda Reis, né, que Deus lê, ele vê a ira no interior de cada ser humano quando ele está num momento, né, que ele não deseja, que ele não gostaria de estar, né, ou quando a sua vontade é contrariada. Ouve a expressão profana. Na mais profunda treva ou solidão, ali está ele. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode escapar do ajuste de contas com ele. Dia após dia, vossas palavras, ações e influências são registradas nos livros dos céus e isso tereis de enfrentar. Confira aí Apocalipse 20, versos 12 a 15, que fala sobre o julgamento, que todos nós seremos julgados mediante as nossas obras. E essas obras são relatadas momentos após momentos, hora após hora, dia após dia. Quer seja palavras, quer seja ações, influências e os motivos também de nossos corações. O salmista, né, descreve a presença do Ser Infinito como permeando o universo. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu lá estás. Nunca podemos o encontrar solitário onde Deus não esteja. O olhar sempre vigilante da onisciência, né, o Deus onisciente, está sobre todas as nossas obras. E embora ele possa arregimentar todos os exércitos do céu para fazer sua vontade, condescende a aceitar os serviços de frágeis e errantes mortais. Se bem compreendemos aqui a leitura, gostaria de repassar alguns pontos dessa mesma leitura aqui feita. O Deus que o apóstolo Paulo esteve a apresentar para os atenienses é um Deus criador, conforme já aprendemos, é o Deus, o Supremo Deus, né? O Supremo Deus, aquele que é o dono de tudo e de todas as coisas, e também o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, é um Deus que nada o contém. E aqui diz que, até diz o salmista, se eu subir até o céu, lá tu estás. Se eu fazer a minha cama no inferno, ainda assim tu lá estás. Ou seja, não importa a profundidade, a altura, onde quer que está ali um ser humano, Deus ali está. Porque aqui diz que jamais estamos sós. Temos sempre um companheiro, quer queiramos ou não. Imagine se Deus não estivesse, né, controlando tudo. Acredito que Satanás teria ceifado muitas almas. Mas aqui diz que onde quer que a gente está, onde quer que estejamos, Deus ali está. Nada do que é dito, feito, pensado pode escapar de seu olhar infinito. Esses atributos de Deus, quando Deus, pela pessoa do Deus Espírito Santo, coloca em nossa vida, teremos o senso da sua presença, tal conforme disse, né, José no Egito. Teremos o conhecimento de que, por mais que eu estou na minha casa, ali Deus está. Por mais que eu tenha uma namorada, eu não estou só. Eu não posso fazer o que eu bem entendo.
seja, esses conhecimentos impactam a nossa vida de modo que nos levam a refletir que tipo de palavras eu devo proferir, o que eu devo fazer. Isso tudo vai nortear a nossa vida porque teremos o conhecimento exato de que, no final de tudo, no ajuste de contas, Deus vai poder mostrar, né? Vai nos mostrar tudo quanto a gente fez nesta vida. O que mais precisamos atualmente é o verdadeiro conhecimento de Deus, conforme a palavra de Deus nos mostra. Porque não é possível a gente temer a Deus se a gente não o conhecer. Somente conhecendo a Deus, conhecendo os seus atributos, estaremos a temer, estaremos a dar-lhe glória. E esse conhecimento é pela graça, recebemos pela graça. E esse mesmo temor é o Espírito Santo que implanta em nosso coração. Mas se a gente estiver distante de Sua palavra, não o conheceremos. E se a gente não conhecer a Deus, não tem como a gente dar glórias àquele que não conhecemos. Então, para a meditação de hoje, leva-nos a compreender que é necessário que a gente tenha um conhecimento certo de Deus, porque esse mesmo conhecimento vai impactar nossa vida de modo que a gente deixará de pensar, eu, né? Especialmente podemos falar nós como adventistas do sétimo dia, conforme muitos dizem que na sexta-feira as pessoas muitas das vezes ativamos o modo adventista, mas quando o sol se cai, o sol se põe, ativamos um modo diferente do modo adventista, ou seja, durante a semana a pessoa faz e desfaz, a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa vai matando, vai roubando, vai fornicando, né, para os solteiros, a pessoa vai adulterando para os casados, a pessoa vai fazendo tudo e pensa que Deus não vê, e na sexta-feira ativa modo adventista, chegamos na igreja tipo santos. Isso é uma falsidade. E a Bíblia diz que não darás falso testemunho contra teu próximo, se já estaremos dando um falso testemunho. Estaremos a revelar aquilo que realmente nós não somos. Mas tendo o conhecimento de Deus implantado na nossa vida por meio do Espírito Santo, estaremos a refletir. Os olhos de Deus estão sempre sobre mim. O que eu falo, Deus ouve. O que eu estou a fazer, Deus vê. Então, o dia de sábado vai ser simplesmente uma consequência do que a gente é durante a semana. Não haverá questão de falsidade, hipocrisia, mas queira Deus nos livrar dessas condições que muitas vezes passamos, porque durante a semana fingimos ser o que não somos. Às vezes é difícil reconhecer alguém na rua. Às vezes é difícil compreender que essa pessoa professa a mesma fé que a nossa. Porque às vezes a forma conforme a gente nos veste, às vezes a forma conforme nos trajamos no decorrer da semana é lamentável. E no dia de sábado, todo ele bonito, às vezes algo bem modesto, algo bom, mas durante a semana, infelizmente, e a Bíblia diz que o nome de Deus está sendo blasfemado pelos gentios por nossa causa. Quando a gente finge o que não somos, certamente Deus sempre será blasfemado. E Satanás se alegra muito quando o nome de Deus é desonrado por nossa causa, porque a Bíblia em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, diz que nós somos a raça eleita, sacerdócio real. Deus nos chamou para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O anunciar não é simplesmente por palavra. Claramente aprendemos que pelo comportamento nós podemos expressar um pensamento. E muitas das vezes as pessoas veem mais, aprendem mais de nós, daquilo que a gente faz, não simplesmente daquilo que a gente fala. Porque tem aquele ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, o meu comportamento dita muito mais do que eu falo. E muitas das vezes, quando a gente fala algo, é simplesmente para complementar o que nós somos. Deste modo, não haverá uma incoerência, não haverá um falso testemunho de nossa parte,
diante de Deus, diante dos santos anjos e diante dos homens. Então, que o Senhor possa nos abençoar em sua graça, que tenhamos sempre em mente que Deus é um Deus criador, Ele é o dono de tudo e Ele também é alguém onipresente. Ele está em qualquer lugar e qualquer ato que a gente pratique, tudo quanto falamos, tudo quanto pensamos e até os motivos dos nossos corações, Ele vê e todos nós seremos recompensados mediante tudo quanto fizemos nesta vida. Que o atributo de Deus, a sua onipresença, possa guiar os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, tal como no namoro, de modo a gente pensar como José pensou. Por mais que estamos só, eu e minha namorada, ou você e o teu namorado, a mente, pela graça de Deus, é levada a ver muito mais do que isso, estando no mínimo com as pessoas, né? Você os seus anjos, os anjos que guardam a tua namorada e os anjos que te guardam. E não só, os anjos do inimigo também procuram estar nesses lugares para poder anotar nossas falhas, para poder ser algo para poder nos acusar diante de Deus. Mas tenhamos sempre em mente que Deus está em qualquer lugar, quer queiramos ou não. Quer queiramos ou não, é uma verdade absoluta, não depende de nós. Quer queiramos ou não, Deus ali está. Aonde quer que esteja um ser humano, Deus ali está. Então, por favor, vamos pedir a Deus para nos ajudar em sua graça, para que Ele conceda em nosso coração o senso da sua presença, para que haja em nosso coração o temor sincero e verdadeiro, para que, ainda que atualmente acontece mesmo muita fornicação, né? Para que, ainda que eu esteja com minha namorada, sejamos orientados pelo pensamento de que Deus ali está. Não estarei pegando em lugares que são indevidos, que causam excitações, que posteriormente nos levam à fornicação. Que o Senhor possa te abençoar, que o conhecimento do Deus verdadeiro, aquele que nos ama, possa impactar as nossas vidas. Sendo assim, estamos terminados com este momento de meditação. Se Deus permitir, estaremos a continuar a meditar no Deus desconhecido para os outros no passado, que não seja o mesmo Deus desconhecido para nós hoje. Que o Senhor possa te abençoar. Vamos terminar, vamos orar. Santo e eterno Deus que habita na luz inacessível, Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, Tu, Deus, que concede aos seres humanos dons e talentos, porque Tu és Deus, Tu és o dono, permita que mediante a Tua santa e maravilhosa graça possamos te honrar com o nosso corpo, com nossos talentos, com nossa influência, o nosso tempo, nossa razão. E que o Senhor possa conceder em nós, por favor, por amor a Jesus Cristo, o senso da Tua presença, para que possamos ser guardados do inimigo, Senhor. Precisamos realmente do senso da Tua presença para que em qualquer lugar possamos ser guiados, para que independentemente quer estivermos próximos das nossas famílias ou não, o conhecimento do nosso Deus possa nos guardar e nos preservar de todo pecado, Senhor. Possamos crescer em graça diante de Deus, diante dos homens. Nos guarde, nos guie, e muito obrigado pela palavra, Senhor. Em Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Então, para você que ali apreciou, por favor, caso haja uma dúvida, deixe ali. Caso não concordou,
o cantinho da verdade, gente,